Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é sábado, dia 8 de agosto de 2026. Mais uma manhã chegou. Talvez aí na sua casa o café já esteja passando, alguém ainda esteja dormindo, a televisão esteja ligada baixinho, ou você esteja ouvindo esta oração enquanto começa os primeiros afazeres do dia. Mas antes de correr para aquilo que precisa ser feito, fique aqui comigo por alguns minutos, porque há dias em que a gente acorda bem por fora, mas por dentro já acorda preocupado. Você se levanta, lava o rosto, prepara o café, olha o celular, começa a organizar a casa, mas existe um pensamento que não vai embora. Pode ser uma preocupação com alguém da família, pode ser um filho que não escuta mais seus conselhos, pode ser alguém que você ama e que está vivendo uma situação difícil, fazendo escolhas que machucam, se afastando da família ou até se afastando de Deus. E você tenta ajudar, liga, conversa, aconselha, insiste, às vezes fala com carinho, outras vezes perde a paciência, depois fica arrependido, volta para o quarto e pensa: meu Deus, o que mais eu posso fazer? Talvez a sua preocupação hoje seja outra, uma situação financeira que parece nunca melhorar, uma dívida que chega todo mês, um problema no casamento, uma enfermidade dentro de casa, uma resposta que não vem. Você reza, mas às vezes até a oração parece cansada. Você começa dizendo: Senhor, eu confio em Ti. E alguns minutos depois a cabeça já está novamente tentando resolver tudo sozinha. Isso acontece conosco. Nós acreditamos em Deus, mas continuamos humanos. Temos medo, ficamos cansados, queremos proteger quem amamos. Queremos respostas rápidas para problemas que não têm respostas rápidas. E talvez a parte mais difícil seja perceber que existem coisas que simplesmente não conseguimos controlar. Mas escute isso nesta manhã: Deus não está esperando que você consiga controlar tudo. Ele está te convidando a confiar, não com uma fé enorme, sem dúvidas, sem medo e sem fraqueza. Com a fé que você tem hoje, mesmo pequena, mesmo cansada, mesmo sendo uma fé que às vezes só consegue dizer: Jesus me ajuda. Se essa é a sua oração nesta manhã, escreva nos comentários: Jesus, fortalece a minha fé. Agora coloque a mão sobre o coração, se puder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estou. O sábado está começando, e antes de pensar em tudo aquilo que tenho para fazer, eu quero colocar minha vida diante de Ti. Recebe minha casa, recebe minha família, recebe o trabalho que ficou pendente, as contas que precisam ser pagas, a comida que precisa chegar à mesa, as preocupações que eu não conto para ninguém. Recebe também aquela pessoa que ocupa meus pensamentos. Senhor, eu já tentei ajudar, lá do meu jeito. Talvez eu tenha falado demais, talvez tenha insistido demais, talvez agora eu nem saiba mais o que dizer. Então hoje eu simplesmente a coloco diante de Ti, porque o Evangelho deste sábado nos mostra um pai que também chega diante de Jesus preocupado com seu filho. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20, aquele homem se aproxima de Jesus, ajoelha-se e pede misericórdia. Ele não chega com um discurso bonito, chega com a dor de um pai. Os discípulos já haviam tentado ajudar, mas não conseguiram. E talvez seja justamente aqui que essa palavra toca a nossa vida, porque também existem momentos em que fazemos tudo aquilo que sabemos fazer, e ainda assim não conseguimos mudar uma situação. Então Jesus fala sobre a fé, sobre uma fé pequena como um grão de mostarda. Veja que bonito, Jesus não fala de uma fé gigantesca, Ele fala de algo pequeno. Talvez porque Deus saiba que em certos dias, tudo aquilo que conseguimos oferecer é uma pequena confiança no meio de um grande medo. E essa pequena fé colocada nas mãos de Deus já é um começo. Hoje você não precisa carregar a montanha, você só precisa confiar que Deus continua com você diante dela. E talvez você conheça muito bem essa sensação
de estar diante de algo que parece maior do que você. A gente olha para a situação e pensa: eu não sei mais o que fazer. Foi mais ou menos assim com aquele pai do Evangelho. Ele estava preocupado com o filho, já havia procurado ajuda. Os discípulos tinham tentado fazer alguma coisa, mas não conseguiram. E aquele homem poderia simplesmente ter voltado para casa decepcionado, mas ele fez outra coisa. Ele foi até Jesus. Isso é fé também. Fé não é apenas acreditar quando tudo está dando certo. Às vezes, fé é continuar procurando Jesus depois de uma tentativa frustrada. É voltar a rezar depois de uma noite em que você chorou. É acordar no sábado, preparar o café, olhar para os mesmos problemas e ainda assim dizer: Senhor, eu não sei como isso vai terminar, mas não quero passar por isso sem Ti. Talvez você esteja rezando há muito tempo pela mesma pessoa. Uma mãe que pede pelo filho, uma esposa que pede pelo marido, um marido preocupado com a família, uma avó que vê o neto tomando decisões perigosas e não consegue dormir tranquila. Você fala com aquela pessoa, mas parece que suas palavras entram por um ouvido e saem pelo outro. Então chega uma hora em que precisamos aprender uma coisa difícil. Existem pessoas que não podemos mudar. Podemos amar, podemos aconselhar, podemos estar presentes, podemos colocar limites quando for necessário, mas não podemos entrar no coração do outro e decidir por ele. Deus pode chegar onde nossas mãos não chegam. Por isso, Senhor, nesta manhã eu quero colocar diante de Ti aquela pessoa que está tirando minha paz. Tu sabes o nome dela, Tu sabes onde ela está agora. Talvez esteja dormindo enquanto eu rezo, talvez esteja trabalhando, talvez esteja longe de casa, talvez nem saiba que existe alguém neste momento pedindo a Deus por sua vida. Vai ao encontro dela, Senhor. E enquanto eu peço que cuides dela, cuida também de mim, porque às vezes tentando salvar todo mundo eu estou ficando cansado por dentro. Ensina-me a ajudar sem querer controlar. Ensina-me a amar sem carregar sozinho aquilo que pertence a Ti. Dá-me sabedoria para saber quando falar e quando ficar em silêncio, quando insistir e quando simplesmente rezar. Pensa, Senhor, naquela mãe que olha o celular esperando uma mensagem do filho, naquele pai que trabalha o dia inteiro, mas por dentro está preocupado com o que está acontecendo dentro da própria casa, naquela mulher que tenta manter a família unida e quando todos dormem chora sozinha. Pensa nos avós que rezam pelos netos. Pensa naquele filho que gostaria de ver os pais em paz. Pensa nas famílias onde as pessoas moram debaixo do mesmo teto, mas quase não conversam mais. Visita essas casas, Senhor. Entra onde existe discussão, entra onde existe mágoa antiga, entra onde alguém disse uma palavra dura e agora não sabe como pedir perdão. Entra também onde existe silêncio demais. Senhor Jesus, eu Te entrego especialmente nossos jovens. Guarda aquele jovem que está perdido e não sabe para onde levar a própria vida. Aquele que se afastou da igreja. Aquele que já não quer conversar com a família. Aquele que encontrou nas drogas, no álcool, nas más companhias ou nas ruas uma falsa maneira de fugir daquilo que sente. Protege nossos filhos quando não podemos estar perto deles. Livra-os de decisões que possam destruir seu futuro. Coloca pessoas boas no caminho deles. E se hoje existe uma mãe ouvindo esta oração e pensando: Padre, meu filho mudou tanto que eu quase não o reconheço mais, dá força a esse coração. Não permita que ela transforme sua preocupação em desespero. Recorda-lhe que o filho que saiu do alcance de suas mãos nunca saiu do alcance das mãos de Deus. Senhor, talvez a montanha de alguém nesta manhã tenha um nome: doença, desemprego, dívida, dependência, conflito dentro de casa, solidão, medo do futuro. Nós não vamos fingir que essas montanhas são pequenas, mas também não vamos esquecer que o Evangelho de hoje nos ensina a não medir o poder de Deus pelo tamanho da nossa dificuldade. Por isso eu te peço, quando minha fé estiver cansada, sustenta-me. Quando eu não conseguir enxergar saída, caminha comigo. Quando eu quiser desistir de rezar,
lembra-me daquele pequeno grão de mostarda, porque talvez minha fé hoje seja pequena, mas pequena não significa inútil. Se ela estiver colocada em Ti, Senhor, já existe esperança. E é com essa pequena fé que eu continuo rezando nesta manhã. E agora, Senhor, eu quero colocar diante de Ti quem está enfrentando uma doença. Talvez exista alguém rezando conosco deitado numa cama. Alguém que acordou cedo porque precisava tomar um remédio. Alguém que já conhece de cor o caminho até o hospital, o horário da consulta, o nome dos exames e aquela ansiedade que aparece sempre que chega o dia de receber um resultado. Senhor, visita essa pessoa. Tu conheces o corpo cansado, a dor que volta, as noites mal dormidas e também aquele medo que muitas vezes ela não conta para a família. Há pessoas que dizem: está tudo bem, apenas para não preocupar quem está perto. Mas tu sabes quando não está tudo bem. Por isso coloca a tua mão sobre quem sofre nesta manhã. Dá força para enfrentar o tratamento. Dá serenidade para esperar um diagnóstico. Abençoa os médicos, enfermeiros e todos aqueles que cuidam da vida. E olha também, Senhor, para quem cuida de um doente, para aquela filha que organiza os remédios da mãe, para aquele marido que acompanha a esposa às consultas, para aquela mãe que passa a noite ao lado da cama do filho e mesmo exausta, continua dizendo: vai ficar tudo bem. Sustenta também quem cuida, porque quem cuida também se cansa. Quem cuida também sente medo. Quem cuida também precisa ser cuidado. E nesta manhã nós colocamos diante de Ti outra preocupação que entra todos os dias em tantas casas: o pão de cada dia. Senhor, abençoa quem está saindo para trabalhar, quem vai abrir uma pequena loja, quem vai pegar ônibus, quem trabalha no comércio, na feira, na construção, no campo, na cozinha, no hospital, dirigindo, vendendo, limpando, atendendo pessoas. Abençoa quem trabalha de segunda a sábado e chega ao fim da semana contando cada real. Tu sabes, Senhor, como pesa um boleto quando o dinheiro não é suficiente. Tu sabes a preocupação de quem precisa escolher o que pagar primeiro: o aluguel, a conta de luz, o remédio, a comida, a prestação atrasada. Talvez alguém esteja ouvindo esta oração e tenha olhado a geladeira nesta manhã, preocupado com aquilo que vai colocar na mesa nos próximos dias. Não deixa faltar o necessário, Senhor. Abre portas de trabalho, dá oportunidades honestas, dá sabedoria para administrar aquilo que chega. E principalmente, não deixa a dificuldade financeira roubar a dignidade e a esperança de ninguém. Olha para quem está desempregado, para quem entregou o currículo e ainda não recebeu resposta, para quem tem vergonha de dizer dentro de casa que o dinheiro acabou, para quem trabalha muito e mesmo assim parece nunca conseguir colocar as contas em ordem. Senhor, nós colocamos tudo isso diante de Ti, não porque acreditamos que a fé elimina automaticamente todos os problemas, mas porque acreditamos que nenhuma dificuldade precisa ser enfrentada sem a Tua presença. Foi isso que aquele pai fez no Evangelho. Ele levou até Jesus aquilo que não conseguia resolver sozinho. Hoje fazemos o mesmo. Trazemos nossos filhos, nossa saúde, nossa casa, nosso trabalho, nossas contas, nossos medos. E agora, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai mesmo, quando ainda não enxergam todas as respostas, nós rezamos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai, nós acabamos de pedir o pão de cada dia, e talvez hoje essa frase tenha um significado muito concreto para alguém. Talvez seja realmente o pão, talvez seja um emprego, talvez seja saúde, talvez seja paz dentro de casa,
Talvez seja força suficiente apenas para atravessar este dia. Dá-nos, Senhor, aquilo de que precisamos hoje. Não queremos viver sofrendo antecipadamente por tudo aquilo que poderá acontecer amanhã. Ensina-nos a viver um dia de cada vez. E agora eu também quero te agradecer. Obrigado pelo simples fato de termos acordado. Obrigado pela água para lavar o rosto, pelo café quente quando ele existe sobre a mesa, pela pessoa que perguntou se dormimos bem, pelo teto que nos protege, pela roupa simples que vestimos, pela possibilidade de começar novamente. Às vezes ficamos tão preocupados com aquilo que falta que esquecemos de perceber aquilo que continua presente. Obrigado, Senhor, pelas pequenas coisas, pelo abraço que ainda podemos dar, pela mensagem de alguém querido, pela comida simples, pelo descanso depois de uma semana cansativa, até pelas pequenas alegrias que passam despercebidas. Hoje eu não quero olhar apenas para a minha montanha, quero também reconhecer os pequenos sinais da Tua bondade espalhados pelo caminho, porque a fé do tamanho de um grão de mostarda também aprende a encontrar Deus nas coisas pequenas. E talvez seja assim que minha esperança começa a crescer novamente. Recebe, Senhor, este dia que está apenas começando. Recebe a minha vida do jeito que ela está hoje, não como eu gostaria que estivesse, não como eu imaginava que estaria, mas como ela realmente está, com aquilo que deu certo e aquilo que ainda está bagunçado, com minha coragem e meus medos, com minha fé e também com as perguntas que ainda carrego. Eu não quero precisar fingir diante de Ti. Tu me conheces por inteiro. Sabes quando eu digo que estou bem apenas para evitar uma conversa. Sabes quando sorrio para a família, mas por dentro estou preocupado. Sabes quantas vezes eu me deito cansado não apenas pelo trabalho, mas por tudo aquilo que minha cabeça não consegue desligar. Por isso eu te entrego tudo, aquilo que posso mudar e aquilo que não depende de mim, aquilo que compreendo e aquilo que ainda não consigo compreender. E neste sábado, Senhor, eu te peço também pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, mãe que conhece as preocupações de seus filhos, passa à frente das nossas famílias, cuida das mães que estão preocupadas, cuida dos pais que carregam responsabilidades em silêncio, protege nossos filhos, acompanha aqueles que estão longe de casa. E quando nossa fé estiver pequena, ensina-nos a fazer aquilo que fizeste durante toda a tua vida. Confiar em Deus mesmo, sem conhecer todos os detalhes do caminho. Minha mãe passa à frente, leva nossas necessidades até Jesus. E agora eu quero convidar você que está rezando comigo a fazer algo muito simples. Se puder, feche os olhos por alguns instantes. Não precisa imaginar nada complicado, apenas respire devagar. Deixe um pouco de lado aquilo que você precisa fazer depois desta oração. As mensagens que precisa responder, a casa que precisa arrumar, o almoço que precisa preparar, o compromisso que está esperando. Por alguns segundos fique aqui. Imagine que você está diante de Jesus. Nas suas mãos existe algo pesado. Talvez você nem consiga explicar exatamente o que é, mas você sabe. É aquela preocupação que apareceu na sua cabeça logo quando acordou. Agora imagine que você coloca isso diante dele. Você não precisa explicar tudo. Jesus já sabe. Ele conhece a história inteira. Conhece aquilo que aconteceu ontem e aquilo que você teme que aconteça amanhã. Imagine Jesus olhando para você sem cobrança, sem perguntar por que sua fé não é maior, sem condenar seus medos, apenas olhando para você com misericórdia, como quem diz ao seu coração: eu conheço a sua luta, continue comigo. Fique um pouco nesse silêncio, fale com Deus do seu jeito. Talvez sua oração hoje seja apenas: Jesus, cuida disso para mim. Talvez você queira dizer o nome de alguém, diga. Talvez queira chorar, chore. Talvez não consiga dizer nada, então fique em silêncio. Deus também entende aquilo que o coração não consegue colocar em palavras. Senhor Jesus, eu não sei como todas as coisas vão se resolver, mas sei que não estou sozinho. Minha fé talvez não seja grande, às vezes ela vacila, às vezes eu me preocupo mais do que deveria,
Às vezes tento controlar tudo novamente, mas hoje eu te ofereço a fé que tenho, pequena como aquele grão de mostarda do Evangelho. Recebe-a e faz crescer dentro de mim uma confiança mais simples. A confiança de quem acorda e diz: Deus vai comigo. A confiança de quem sai para trabalhar sem saber como tudo será resolvido, mas continua caminhando. A confiança daquela mãe que continua rezando pelo filho, daquele pai que continua lutando pela família, daquele doente que enfrenta mais um dia de tratamento, daquele desempregado que envia mais um currículo, daquela pessoa que caiu, chorou, respirou fundo e decidiu tentar novamente. Que essa seja a nossa pequena profissão de fé nesta manhã. Senhor, mesmo sem entender tudo, eu confio em Ti. Guarde essa frase durante este sábado. Quando a preocupação voltar, repita. Quando alguma coisa sair diferente do planejado, repita. Quando sua cabeça começar a imaginar todos os problemas de uma vez, volte ao Evangelho desta manhã. Você não precisa ter nas mãos a solução de tudo para continuar caminhando com Deus. Às vezes, basta um grão de mostarda. E agora, antes de terminarmos, escreva nos comentários: Senhor, eu coloco minha confiança em Ti. Escreva como uma oração. E se você conhece alguém que está cansado porque não consegue resolver uma situação dentro da própria casa, envie esta oração para essa pessoa. Talvez ela esteja precisando apenas se lembrar de que não precisa carregar tudo sozinha. E se esta oração fez bem ao seu coração, continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor abençoe você, abençoe sua casa, sua família, seu trabalho e cada pessoa que você colocou nesta oração. Que Deus te dê serenidade diante daquilo que você não pode controlar, sabedoria diante daquilo que pode fazer e fé para continuar caminhando quando ainda não consegue enxergar o resultado. Que desça sobre você e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor e lembre-se durante este sábado: não despreze sua pequena fé. Nas mãos de Deus, até um grão de mostarda pode ser o começo de uma grande mudança dentro de você. Evangelizar é preciso,